Olá pessoal, hoje nós vamos resolver a questão, o exemplo 3.22.3 do livro do Geraldo Kinderman de proteção de sistemas de potência, é o volume 1 da quarta edição dele de 2018, se eu não estou enganado, certo? Essa questão fala o seguinte, essa questão, ela na página 111, ela pede para calcular ou definir qual que é a curva que eu devo escolher para esse relé sobrecorrente, o IAC 51, que é um relé da GE, que o autor, o Kinderman, usa nesse volume 1 do livro dele, que está esse relé, ele está associado a esse ponto aqui, nesse diagrama unifilar aqui abaixo, e ele quer saber qual que é a curva para que esse relé atue em 0,9 segundos para esse curto-circuito que está passando aqui nessa linha, o que está ocorrendo nessa linha. Bom, como esse aqui é um relé IAC 51, ele é um relé que é um relé do tipo eletromecânico. Então, esse tipo de relé, nós temos que fazer o uso dos gráficos das curvas de corrente tempo dele, tempo inverso, certo? Então, esse gráfico para a gente é um gráfico bem característico do tipo de relé sobre a corrente tempo inverso. E aqui a gente tem, nessa parte da curva, as inclinações dessa curva aqui para vários ajustes de curva aqui para a gente no tempo inverso. E aqui embaixo nós temos os múltiplos da corrente de ensinamento, que seria o nosso clássico M aqui para a gente. Então, sabendo o valor de M, eu subo aqui verticalmente até eu cruzar uma das curvas e eu venho aqui para a esquerda e eu acho qual é o meu tempo de atuação em segundos. Então, para esse caso aqui em específico, a questão é saber qual que é essa curva aqui, se é a curva de 10, 9, 8, 7, 1, meio, por aí vai. Só que ele sabe o tempo de atuação. O tempo de atuação aqui é de 0,9 segundos. Então, nessa nossa curva aqui, vou destacar aqui em vermelho, o tempo de atuação está bem próximo aqui do valor de 1. Ele é nesse ponto aqui para a gente, quase próximo dessa nossa linha aqui do valor de 1. Então, se eu projetar esse ponto para dentro aqui do meu gráfico, eu vou ter um ponto bem próximo dessa nossa linha aqui para a gente. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar quem é essa reta vertical aqui que vai cruzar essa minha linha tracejada, certo? Bom, para eu descobrir isso, eu tenho que calcular quem? Calcular o valor do M. Então, esse nosso valor de M aqui para a gente, o valor dele, dado por quem? Ele é dado, é uma razão, certo? Na parte de baixo da razão está o valor da corrente de picape do nosso relé, certo? Ou a corrente de TAP dele, ou a corrente de ajuste. E na parte de cima está a corrente de curto-circuito que está passando na minha linha. Só que não é propriamente, diretamente, vamos chamar assim, a corrente de curto-circuito. É essa corrente que passa no secundário desse nosso TC. Então, vou dizer que é a corrente de curto-circuito do secundário. Então, nesse caso aqui, a corrente que passa no primário, aqui para a gente, que vai até o curto-circuito, a questão dá para a gente que é igual a 3.600 amperes. Só que essa corrente, quando ela vem para o secundário, a gente tem que ajustar ela para o secundário, ou ela tem que sofrer uma relação de transformação. Essa relação é uma divisão pelo próprio RTC desse TC aqui para a gente, que a questão deu, que é 500 para 5. Então essa nossa relação aqui, para a gente, do nosso M, fica o seguinte, fica o valor de 3.600 amperes, só que eu tenho que dividir ele pelo RTC. Então esse nosso, está aqui, destacar, pelo RTC. Só que esse RTC aqui para a gente, ele é 500 por 5, que dá 100, e isso aqui vezes a corrente de picape, que ele foi dado na questão para a gente, que é igual a 3 amperes. Agora sim, eu consigo calcular quanto vale o M aqui para a gente. Calculando, o nosso M vale 12. Esse M é adimensional porque é corrente por corrente que a gente está aqui calculando, certo? Então agora eu sei mais ou menos, eu tenho que agora procurar aqui quanto que vale o valor do 12, nesse ponto aqui nessa reta, cruzar o ponto e encontrar o tempo de atuação. Então aqui eu tenho 10, aqui é 15, provavelmente aqui é 20,
Então o nosso 12 vai ficar mais ou menos por aqui. Para ficar melhor de ver, eu já fiz aqui antes, nesse nosso próximo slide aqui, eu marquei um ponto aproximado aqui, certo? Que é o valor do 12, tracei uma reta aqui vertical e eu coloquei aqui o valor de 0,9 segundos, lembrando que o nosso tempo de atuação é 0,9 segundos, então tracei ele bem perto aqui do valor de 1 para a gente, e o valor que ficou, que cruzou aqui para a gente, as duas curvas para a gente, as duas retas, melhor falando, foi esse ponto aqui, que é um ponto que corresponde a essa curva aqui para a gente, que é a curva com o valor 4 aqui para a gente, certo? Então, a questão é saber o quê? Qual é a curva a ser escolhida para esse relé aqui operar 0,9 segundos. Então, a nossa curva desse relé aqui vai ser a curva 4. Tranquilo? Se vocês forem olhar lá no livro do Kinderman, que essa é uma questão lá resolvida, não vai dar a mesma resposta. Por quê? Lá o Kinderman usou um outro gráfico que ele até apresenta ao longo do livro dele, só que era um gráfico que estava em baixa qualidade, para eu trazer para vocês aqui. Eu não consegui achar esse gráfico, esse mesmo gráfico, aqui na internet, para poder colocar ele de forma com melhor resolução. Então eu peguei um gráfico qualquer aqui, mas só para ajustar lá o que o livro do Kinderman faz, no gráfico dele, quando ele coloca o valor de 12 aqui, ele até traz lá no exemplo resolvido, que a curva que cruza esse ponto aqui é a curva que tem o 6,75, certo? Então a diferença minha para o que ele fez, né, no caso aqui para gente, é mais uma questão mesmo do tipo de gráfico que está usando, certo? Então essa curva aqui para gente, do que eu fiz, seria correspondente à nossa curva de 40%, certo? Que sem querer aqui cruzou exatamente na curva para gente, ou bem próximo dela, né? No exemplo do Kinderman, ele acha o valor de 675 para a curva. Então, uma curva intermediária, vamos dizer assim. Por algumas vezes a gente não consegue ajustar o nosso relé, ainda mais o eletromecânico, para um valor tão preciso assim, tá? Então, qual que é o usual? É você ajustar para uma curva que é logo superior a esse valor aqui. Vamos supor que a curva logo superior seria a curva 7 para a gente. Então, o ajuste seria 70%, certo? Ah, eu posso ajustar para baixo aqui? O livro até traz esse comentário que você pode ajustar para baixo, mas vai depender da sua coordenação do sistema. Eu sempre prefiro ajustar um pouco para cima aqui do valor mínimo para a gente garantir, que é uma questão aqui futura, né, a parte de coordenação entre relés ou entre elementos de proteção sobre a corrente aqui para a gente. Tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Essa área, né, de trabalhar com gráficos aqui para a gente é porque estamos falando de relés do tipo eletromecânico, que esses relés já têm sido descontinuados, certo? O futuro, no caso é o presente, agora são os relés digitais. Então a gente não precisa ficar olhando gráfico, a gente vai olhar uma equação característica para a gente que relaciona, né, um tempo de atuação que vai ser igual a um TD, e esse TD aqui para a gente é essa curva, né, em porcentagem, aqui para a gente, no caso em decimal, né, vezes uma equação que aqui para a gente é o valor de K, é um parâmetro da curva, né, vezes o M, que é o mesmo M que a gente calculou aqui, certo? É um múltiplo de corrente, elevado a um alfa, menos aqui a um beta, e aqui fora é mais um valor de L, aqui um parâmetro para a gente. Então essa aqui é a curva característica tanto para IEC, né, e para o I3E. E cada parâmetro aqui, desses K, L, alfa e beta, depende do tipo de curva. Se é inversa, muito inversa, realmente inversa, e por aí vai. Então, nesse tipo de edital aqui, não tem que olhar gráfico, né? Basta jogar na fórmula aqui na equação para a gente os valores que eu tenho e descobrir o valor de interesse. Pode descobrir o tempo de atuação, pode descobrir o TD,
pode descobrir o múltiplo de corrente e por aí vai. Tranquilo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, podem comentar. E se eu fiz alguma coisa aqui errada, também podem avisar que eu corrijo. Certo? Até mais a todos.